Olá galera, tudo bem com vocês? Começando um vídeo aqui no canal. Antes do vídeo se iniciar, já peço que você se inscreva no canal, curtem e comentem aí pra gente vir interagir aqui no canal com vocês. Vamos do resumo da novela Te Dou a Vida, do dia 15 de novembro até o dia 28 de novembro. Helena decide ligar para Pedro e o jovem fica agradavelmente surpreso. Depois de ser presa por vender produtos na rua, qualquer tipo de autorização, Andréia liga para Gabriela para pedir ajuda e Samuel é quem assume o caso. Helena se encontra com Pedro e, com a ajuda de Irene, ele conta que teve uma suspeita de que alguém estava colocando substâncias em sua bebida. Enquanto isso, o comandante Robles continua a investigação sobre Ernesto, a seu pai, a quem a sua mãe deixou por um momento enquanto estava Nelson, a sua esposa, ameaça. Com o passar dos dias, saúde do menino piora. Helena leva Nicolas embora de casa e Ernesto vai morar com a mãe. E Irene ensina medicamentos de cavalo para Ernesto. As coisas não saem do controle entre os dois. Quando ela confessa o que sente a Ernesto, ameaça Helena a tirar de Nicolas. No caso, Ernesto vai ameaçar Helena a tirar o Nicolas dela, caso ela decida prosseguir com o divórcio. Helena diz a Pedro tudo que indica que podem ficar juntos, porque ele fará todo o possível para não se afastar de Nicolas. Nelson e Esther têm uma discussão sobre a carta de amor que ele escreveu para ela sem saber que iam se encontrar um domingo. O senhor Abreu conversa com Ernesto e percebe a chantagem do vilão. Mais tarde aconselha Helena a não se divorciar até que eles saibam o que vão fazer. Helena volta para casa contra sua vontade e deixa bem claro para Ernesto que ela voltou por seu filho, não para ele, e que ela não sente nada por ele além de ódio. Gina percebe o plano de Ernesto e o que ele fez para envenenar sua esposa. Pedro tem que se encontrar com um lugar onde possa se encontrar com Helena sozinho, sem que ninguém interrompa ele. Domingo vai ao médico e Ernesto pede a Andréia que tire Gabriela de sua casa, mas a jovem recusa ao perceber que é um desejo do gênio. Por outro lado, Gina procura Ernesto para propor uma aliança porque sabe que ele deu à sua esposa remédio de cavalo. Mônica vai falar com o comandante e pede qualquer informação sobre Ernesto, que ele seja comunicada a ela. O marido de Helena tenta ficar com ela à força. Pedro decide alugar um apartamento para que possa encontrar com Helena sem ninguém saber. Domingo está com sérios problemas de saúde e deve contar à família. Ernesto continua com os planos de tirar a empresa de Horácio, o pai de Helena. Helena e Pedro se encontram de novo no novo apartamento e lá fazem amor. Por outro lado, Domingo decide falar com a sua família e contar o que está acontecendo. Irene tenta colocar Ernesto contra Helena e que lhe conta que sua irmã teve intimidades com Pedro em um lugar que ele alugou para ela. No capítulo que vai ao ar sexta-feira, 19 de novembro, Pedro leva a mãe ao parque, onde encontra Nicolas e tem a sorte de passar a tarde com ele. Gina manda as fotos para Ernesto, comprovando que Helena não se importa com ele. Esther está muito feliz por ter ficado perto de Nicolas, enquanto Andréia tem um encontro com Rafael, o homem que ela conheceu na internet. Enquanto isso, Pedro percebe e recebe um telefonema de uma pessoa que ajudou a mudar o nariz e o verniz do seu novo apartamento. Com a ajuda de Rosa, Gina descobre o lugar onde Helena e Pedro se encontram. Então a mulher encontra a Ernesto. No capítulo 22 de novembro, que vai ao ar na segunda-feira, Helena sai da sua casa e encontra Pedro no apartamento clandestino.
Ernesto segue os dois e grava sua esposa com Pedro para chantageá-la. Domingo come um bolo que altera sua condição física. Ernesto chega em casa e leva Nicolas embora sem deixar que sua esposa o veja. Pedro recebe um telefonema de Ernesto, onde chantageia e pede que ele fique longe de Helena para que ele possa ver o filho novamente. Ele concorda. Por sua vez, Gina não pode saber o que está acontecendo com Pedro. Rafael visita Andréia e a empregada da mulher percebe que o homem é um golpista. Nelson tem um outro encontro com a faxineira muito bonita, mas maníaca pela limpeza. Ernesto marca o encontro para Pedro no apartamento clandestino. Ernesto volta para casa com Nicolas e diz a Helena que está derrotado e que vai dar-lhe o divórcio. Alma avisa Andréia sobre Rafael, mas ela se recusa a ouvir o seu empregado. Ernesto chantageia Pedro com algo que, embora o mecânico não queira fazer, acaba aceitando, pois não quer ver o vilão tirando Nicolas da Helena. Helena e Pedro se encontram novamente no apartamento e o jovem tem atitude estranha para fazê-la acreditar que não a ama. Nelson tem um encontro com a mulher, mas ele conclui que ela não é para ele. Pedro resolve falar com Gina e pede que ela faça tudo ao relacionado ao bebê, porém não juntos. Andréia marca um encontro com Rafael. Helena sofre ao ver a mudança da atitude de Pedro. Horácio chega ao hotel onde está a mãe de seus filhos e diz a Rafael que deve procurar a sua esposa. O pai de Helena não percebe que sua namorada estava ouvindo. Samuel recebe o recado de Rosa e Gabriela fica chateada com ele, porém a jovem concorda em conhecer a ex-namorada. Nicolas decide telefonar para Pedro, mas o mecânico é muito seco e diz que não pode vê-lo porque tem muito trabalho. A razão pela qual Helena fica muito triste ao ver que também ele é contra o filho. Samuel descobre quem é Modesto e decide ajudar a jovem, enquanto Gabriela lhe diz que o homem é perigoso e implora e pede para que ele não seja denunciado, pois ele pode fazer algo contra a sua vida. Então Gabriela diz ao homem: Pedro, vá embora. E Pedro vai à procura de Gina e pede para ela reatar com ela, supondo que a jovem não sabe da chantagem de Ernesto, da qual a vilã também é cúmplice. Helena continua a sofrer com toda a mudança e atitude de Pedro. A irmã Inês consegue encontrar a sacola onde Miguel Hernández estudou, mas a atitude dela causa uma consequência, porque ela se ausentado ao trabalho. Nelson tem um encontro com Paulina, mas no momento não dá certo, porque ele adormece na maior parte do tempo. Por outro lado, Gina faz outro ultrassom e ela engana Pedro, mostrando-lhe um papel onde ele não percebe que o filho não é seu. E Esther, a mãe de Pedro, resolve procurar Helena para conversar com ela e dizer que não entende o comportamento do filho. E ela também diz à mulher que não acredita que Ernesto faça parte dessa mudança e dessa atitude que Pedro está tendo. O comandante Eduardo Robles procura a mulher qual foi a professora de Miguel Hernandes no colégio e obtém várias informações sobre o jovem. Por outro lado, Nelson tem um encontro com Paulina e eles são presos depois de baterem o carro da polícia, e as autoridades entram até entrarem com as drogas que o carro da mulher havia lá dentro. Augusto fica sabendo do casamento civil de Pedro e Gina, e no meio de uma discussão com um amigo confessa que está apaixonado por Gina. A jovem fica nervosa e reage com vontade de
desperdido amigo Pedro, mas o namorado se opõe. Andréia decide assinar o papel de divórcio com o pai de suas filhas. Por outro lado, Pedro e Gina também fazem os preparativos para sua festa. E chega o grande dia do casamento de Gina e Pedro. Embora Pedro não esteja nada feliz com essa novidade. O mecânico faz por amor a Helena, que permite que Ernesto o manipule. E Gina aproveita o fato de Pedro deixar o celular na mesinha da cabeceira para mandar a Helena as fotos do seu casamento, pelo qual a mulher está completamente deprimida. Samuel descobre os códigos que Rosa encontrou no caderno de Modesto, no enquanto Pedro diz a Gina que não quer ter intimidade com ela. Gabriela fica sabendo do casamento de Pedro e decide falar com Samuel para deixar claro que ela está do lado dele. Helena decide procurar Esther para perguntar por que ela não informou sobre o casamento de seus filhos, e ela também se dá conta que foi Gina quem enviou as fotos do casamento para ela. Por outro lado, Dona Isabel guarda as vagas lembranças do seu acontecido, do seu passado, do seu filho. Samuel conta a Pedro que Gina mandou as fotos do seu casamento para Helena. Recém-casados têm uma foto e uma discussão. Nelson é preso por ser acusado de roubo, enquanto Gina gosta da frieza de Pedro. Irene procura Pedro na oficina para tentar fazê-lo confessar que Ernesto está por trás do casamento e que fez com que Gina, mas prefere ficar calado. Samuel está descendo a rua quando ele de repente é sequestrado por Modesto, e Gabriela está presente e liga para Rosa para avisar o ocorrido. As coisas não vão bem para Samuel e toda a sua família fica esperando o que vai acontecer. Enquanto isso, Gabriela decide se demitir da oficina e avisa Esther que seu relacionamento com Samuel acabou. Gina fica chateada com o tratamento de Esther. Samuel chega no escritório e encontra uma mensagem significativa de Gabriela que faz refletir e decide procurá-la para conversar. Por outro lado, Pedro chega à empresa de Helena para se desculpar pelas fotos, mas ela o rejeita e insulta. Andréia fica deprimida nos últimos tempos que ela falhou em vários aspectos em sua vida. Enquanto isso, ela se encontra com Jimmy e com Ernesto e aceita um acordo em que encontra Pedro e Samuel. Augusto traça um plano de Cupido para unir a Andréia e Nelson. A Helena decide visitar a avó de Nicolas, com o menino lá fica sabendo das perguntas que o comandante Robles fazia ao marido e que Ernesto nunca lhe contava nada. Por outro lado, Horácio diz a Mônica que não quer ter mais filho, mas tudo muda quando ela ouve as notícias que não esperava. Esther chega ao apartamento de Pedro e decide confessar a ela por que teve que se casar com Gina. Então ela fica surpresa e diz que a manterá em segredo. Helena se surpreende discutindo com Ernesto e estranha. Pedro almoça com Gina e pede que ela dê uma nova chance para reconquistar. O relacionamento de Gina fica muito feliz. A decisão de Pedro, Andréia manda uma mensagem a Nelson que está muito ansioso para sair com ela, mas as trocas de mensagem fez Andréia sorrir como nunca e sem pensar em uma nova oportunidade no amor. Domingo recebe os resultados que os médicos mandam e não mostram sinais de melhora nenhuma. Embora o médico peça para que ele não descuidar de sua saúde, os cuidados não estão ajudando e por isso decide comer tudo o que quiser. Mônica e Horácio têm uma forte discussão depois que ela voltou a priorizar o desejo de ser mãe. Porém, Horácio não quer e por isso diz a ela que deixa total liberdade, mas ali mesmo descobre que está grávida. Jaime sofre um acidente
justo quando estava trabalhando, e é Pedro que encontra ele e consegue dar conta de tudo que a ambulância chegue antes e trate dos seus ferimentos, mas a clínica diz que não pode ficar sem mobilidade das pernas. Depois de voltar de seu encontro com Andréia e Nelson, chega à casa de Rosa conversando com Gina. Depois de voltar do encontro, eles ouvem a conversa. Aí Gina conta sobre a gravidez, mas na conversa ela descobre que o bebê da sua filha que está esperando não é de Pedro. Enquanto isso, Ernesto chega ao hospital e decide onde Jaime está. Aproveitando o fato que o homem está inconsciente, ele pega o travesseiro e tenta matar ele. Em um momento em que tenta fugir, a enfermeira o vê e se surpreende pelo ocorrido e tenta atacá-lo. Nelson reclama a da filha por demitir Pedro e por fazê-lo acreditar que o filho está esperando é dele. Então ela implora que ele não conte a ninguém e que o que aconteceu foi um caso de uma noite. Mais tarde ele liga para a Rosa e diz: se ela tocar no assunto novamente, ele se arrependerá. Então Ernesto conversa com Horácio e diz que ele e Helena decidam se divorciar. E isso afetou muito enquanto Pedro conversa com Gina e conta a ela que Nelson disse que ficou muito decepcionado com ela. Porém, ela esconde a gravidez e diz a ele não saber que seu pai está falando. Gina entra no quarto de Jaime e conta a ele o que está lendo as mensagens no seu celular e percebeu que Ernesto tinha um plano para assassinar Pedro. Porém, fracassado, Ernesto tentou se vingar entrando em seu quarto para matá-lo. Esther manda Helena dizer a Pedro que a deixou, não mais porque a ama, mas porque Ernesto o ameaçou. Então, para que ele não desistir do seu amor por Helena, ele se afasta completamente e isso faz tanto ele quanto ela sofrer. Jaime diz a Gina para divertir Ernesto e que se ele não conseguir o dinheiro, vai denunciá-lo. E nesse momento, Ernesto chega em sua casa e ameaça matá-lo. Jaime implora por sua vida. Quando Pedro volta à casa, vê Gina falando ao telefone com Jaime, porém ela mente dizendo que foi Rosa. No dia seguinte, na oficina, Rosa pergunta ao mecânico sobre a sua esposa e ele conta sobre sua ligação da noite anterior, mas ela deixa-o saber que não estava falando com ela. Irene liga para o Ernesto para saber como ele está, mas diz, ela está dizendo sobre Nicolas e que é melhor que Helena se separem. Magoada, a mulher chega ao seu escritório e ameaça contar a todos que são amantes. Por outro lado, não comparece ao encontro e com os advogados aproveita o fato de Helena não estar presente para manter a custódia de Nicolas, alegando que ela é viciada em drogas e que é um perigo para o filho, e aproveita tudo para contar quem é o seu verdadeiro pai. Esse foi o capítulo e esse é o resumo do dia 15 até o dia 29 de novembro. Então curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um super beijo, até o próximo vídeo.